Bom dia para quem está de manhã, boa tarde para o pessoal que já começou o horário da tarde. Rita, é um imenso prazer estar aqui com você. Muito obrigada pela tua gentileza em aceitar o nosso convite. Bom dia e boa tarde, né? E boa noite para quem está também Já já do sim outro também. lado. É, Pois eu é um falo. prazer estar aqui, viu, Adriana? É um prazer imenso. Não, o prazer é nosso, porque, sinceramente, Rita, eu não sei como você consegue dar conta de todas as atividades que eu tenho acompanhado. São inúmeras participações em coletâneas, em saraus, em lives, em entrevistas e todos os outros trabalhos que você faz também nas academias, seus livros também, as coisas que você escreve. Então, te admiro muito e obrigada por estar aqui com a gente. O Fala Aí é uma parceria da Infinita com a revista Ser Mulher Arte, justamente para a gente divulgar não só as autoras que participam das colunas na revista digital, mas também a gente conhecer um pouquinho mais de perto o que tem por trás daquela pessoa que também está participando nos livros, nas antologias, nas coletâneas e nas colunas também. Então, essa semana a gente convidou a Rita Queiroz para que ela falasse um pouquinho de todas essas atividades e um pouco dela também. É natural de Salvador, na Bahia, tem pós-doutorado em estudo de linguagens da UNB, doutora em filologia e língua portuguesa na USP, mestrado e graduação em letras pela UFBA, professora universitária, autora de 5 livros de poemas para o público adulto e 5 livros para o público infanto-juvenil. Organizadora de 8 coletâneas, integra os seguintes coletivos: Confraria Poética Feminina, Mulherio das Letras, Coletivo das Autoras da Literatura Infanto-Juvenil da Bahia, além de fazer parte de várias academias, inclusive agora também é embaixadora representando o Brasil do projeto solidário Ser Mulher. Rita, agora é com você, porque com tantas atividades, com tantas coisas, só mesmo você contando para a gente um pouquinho dessa sua trajetória. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Adriana, obrigada. Olha, Adriana, quando a gente começa a fazer biografia, né, quando pedem assim para fazer a biografia, que a gente vai vendo o que a gente já fez na vida, né? E assim, o meu percurso literário, ele tem 6 anos, mais ou menos, porque eu me dediquei muito tempo à minha carreira acadêmica, como professora universitária, porque eu fiz, né, quando eu terminei o mestrado, eu já era professora universitária, eu tinha feito é, seleção para professora substituta, como a gente chama aqui, né, que não tem um vínculo empregatício ainda. Depois eu fiz o concurso e eu defendi o mestrado no dia 5 de dezembro, 2 dias depois eu fui me inscrever no concurso da UFES, que é a Universidade Estadual de Feira de Santana, onde eu trabalho. Então, mas eu já trabalhei na UNEB também, que é a Universidade do Estado da Bahia, e quando eu terminei o mestrado, eu já estava na UNEB, né? E aí fiz o concurso para a UFES. Fiquei durante um tempo nas duas universidades, depois eu pedi exoneração de uma para ficar somente na outra, com dedicação exclusiva, e aí realmente essa dedicação exclusiva foi exclusiva, porque eu me dedicava às aulas, aos projetos de pesquisa, aos congressos, aos eventos, e era um corre-corre, né? Porque as aulas na graduação, depois na pós-graduação, a publicação de artigos, porque a gente é uma exigência grande também quando a gente está nas universidades e trabalhando na pós-graduação. Então, a gente tem que ter uma produção também voltada para aquela área que a gente atua. E aí eu fiquei durante muitos anos assim, muitos anos, e organizando livros, publicando artigos, porque a gente tinha assim, tinha que publicar 2 artigos por ano, no mínimo, e orientando os alunos, orientando aluno de graduação, né, na pesquisa também, iniciação científica, e com os alunos da pós-graduação. E isso é fascinante também, é um mundo que eu amo e que eu me dediquei com muito afinco, e de 2015 para cá eu fui me desligando um pouco, porque eu fui me dedicando a essa carreira literária. E essa carreira literária, ela começou assim, eu não imaginava que eu chegaria até aqui, porque
eu tinha acabado de me separar, um relacionamento de muitos anos, e aquilo me tomou de surpresa, porque foi realmente surpresa para mim. E eu comecei a escrever no sentido de colocar para fora, né, o que eu estava sentindo. Então, no início era muito assim, muita dor, muita lágrima, né, muita angústia, muito assim de sofrimento, os textos. Eu publicava no Facebook, né, postava no Facebook, e algumas pessoas foram gostando e eu fui também tomando gosto e incentivo. E aí, em 2015 mesmo, em julho, com algumas ex-alunas minhas, que são minhas amigas, que hoje fazem parte do grupo que eu organizei, que eu coordeno, que é o Confraria Poética Feminina, nós, discutindo essa questão de autoria feminina, criamos o grupo. Então, a princípio, fomos 4, Érica Azevedo, Ana Carolina Cruz e a Juliana Nogueira, e eu criamos o grupo, e depois foram entrando outras mulheres também que escreviam, que não publicavam, que guardavam seus textos. Nesse início aí, a Érica, que já tinha uma produção maior, que já tinha publicado livro solo, e as outras todas iniciantes mesmo, assim, inéditas, digamos. E aí começamos a confraria. A confraria foi aquilo que me deu o ânimo para seguir, porque a gente é uma efervescência, a gente queria publicar, a gente queria mostrar os textos, discutir os textos, a gente passava, às vezes, eu não sou muito da madrugada, não, eu sou mais do dia, né? Eu sou uma pessoa solar, eu gosto do sol. Então, as meninas, às vezes, ficavam na madrugada discutindo lá, conversando no grupo, e eu acompanhava pela manhã, durante o dia eu acompanhava, né? Chegava a certa hora, e também porque eu precisava, né, acordar muito cedo, agora por conta da pandemia não, mas eu acordava muito cedo para ir trabalhar, e então, morando em Salvador e trabalhando em Feira de Santana, não poderia ficar madrugada, né, que senão eu não conseguia acordar cedo para viajar para Feira de Santana. E as meninas ficavam ali naquela efervescência toda, e nós resolvemos fazer um livro. E fizemos esse livro, que foi publicado em 2016, que a gente intitulou Confraria Poética Feminina. Ali são 10 autoras, não, 12 autoras, cada uma com 10 poemas. É o nosso primeiro livro. E aí foi meu incentivo para continuar, para seguir. E aí eu comecei também a participar de coletâneas, participar de grupos, né? Depois eu entrei no Mulherio das Letras, e a participar isso, com o livro da confraria. Aí a gente também foi participar de feiras, de festas literárias para lançar o livro. Então, a primeira feira literária que eu participei foi a Fligê, que é a festa literária de Mucugê, aqui na Bahia, né? Que é organizada por Esther Figueiredo, que ela é curadora. E essa feira sempre acontecia até 2019, né? 2020 não tivemos. Ela acontecia sempre no mês de agosto, na cidade de Mucugê, que fica na Chapada Diamantina, um lugar maravilhoso, né, aqui na Bahia. E eu fui para a primeira, fui todas as feiras, né, a Fligê, eu fui em todas, e a primeira eu fui para lançar o livro da confraria. E isso aí já foi me abrindo, né, caminhos para mim, para as meninas também da confraria. E aí, em 2018, a confraria foi homenageada na Fligê, porque foi uma feira que foi a homenageada, na verdade, foi a Conceição Evaristo, mas a confraria teve uma participação muito boa, porque fomos várias participar e fomos, assim, recepcionadas com as nossas fotos na cidade. Então, quando eu cheguei um dia antes de começar, e vi as fotos da gente, falei, nossa, que maravilha, né? A minha foto, a foto de Érica, de Ana Carolina, de Palmira, de outras que estavam participando, como da Conceição Evaristo também, vários pôsteres da Conceição Evaristo, que era homenageada, e eu tive o privilégio de participar da mesa com a Conceição Evaristo. Então, aquilo ali, para mim, foi um momento ímpar, uma coisa, assim, fantástica, porque a Conceição Evaristo é uma pessoa super generosa, uma pessoa que, assim, divide com a gente, ela que já tem tanto tempo, né, que vem aí escrevendo, que vem publicando, que vem também furando esses bloqueios todos que nós sabemos que existem, e estar nessa mesa com a Conceição foi, assim, uma premiação para mim. Então, aí eu comecei também a confraria, participando de
de coletâneas, e publicando meus textos, continuava publicando os textos no Facebook, e também a gente criou um grupo no WhatsApp, e eu comecei a publicar uns poeminhas curtos no Facebook, que eu chamei de canibalismo. Aí publiquei Canibalismo 1, Canibalismo 2, aí fui, e as pessoas ficavam pedindo, cadê o 3, o 4? Aí eu fui me empolgando e fui escrevendo esses canibalismos, e as meninas da confraria, Rita, por que você não junta todos e publica um livro? E aí eu fiquei naquela, eu falei, mas aí eu queria só escrever 20, depois escrevi 50, depois escrevi 100, e aí acabei escrevendo 152 micropoemas, que eu intitulei Canibalismos. E em 2017 eu mandei o arquivo, né, só com os textos, para a editora Penalux, que é a editora com a qual eu venho trabalhando, né, com a confraria, e eu enviei, e o Tonho França, que é o editor, ele disse assim, eu vou ler, Rita, tá certo, tá bom. Isso uma sexta-feira que eu enviei para ele. No sábado de manhã, quando eu ligo, né, o Facebook, quando eu vou ver o Facebook, o Messenger, estava lá a mensagem dele, dizendo que tinha adorado, que ia publicar. Falei, não tinha nada, só tinha uns textos. Falei, eu vou correr atrás de quem fizesse o prefácio, de quem fizesse o texto da orelha, quem fizesse o texto da quarta capa. E aí eu sei que o livro ficou pronto e foi lançado em julho de 2017 também, na Academia de Letras da Bahia, durante um evento que também acontece anualmente, que é o curso Castro Alves, colóquio de literatura baiana, e que a confraria também teve uma participação grande aí, porque fomos eu, a Palmira, a Ana Carolina, lançando livros solos, e a gente teve assim participação em mesas, falando do nosso trabalho, e no final, o encerramento foi com o Jânio Santana, que tinha musicado alguns poemas nossos, do primeiro livro. Ele tinha feito, né, musicado, que a gente fez um CD, e aí, como são 12 autoras ali, são 12 músicas, porque é um poema de cada uma. E aí o Jânio foi fazer o encerramento, porque o coordenador do evento, que é imortal da academia, professor Leito Fonseca, ele me pediu se eu, né, para convidar o Jânio foi, então no último dia, que foi uma sexta-feira, aí foi Jânio cantando os poemas nossos, e foi assim um momento de muita glória para a gente. E nisso eu continuei escrevendo e participando de coletâneas. Engraçado que você, esses dias, eu estava também mandando textos para as coletâneas que você organiza, e você pedia assim, para ver em quantas antologias tinha participado. Eu falei, meu Deus, eu nunca contei. Aí eu fui contar, e eu já participei de mais de 100 coletâneas. Eu falei, gente, a gente não tem a real noção de quantas, porque eu vou enviando, vou participando, e isso os saraus que eu participo também, os saraus virtuais que acontecem no Facebook, eu vou participando e tenho os certificados, e eu vou postando isso. E isso vai também estimulando outras pessoas a participarem, né? E os livros, aí fui fazendo os livros, né? Depois de Canibalismos, aí eu lancei o Canto da Borboleta, que é o livro realmente que marca essa minha transição, né? Sair do casulo mesmo e voar, né? Sair com borboleta voando. Depois, eu tenho uma veia também que eu gosto muito do erotismo, então, que começou com os canibalismos, que são, né, erótico-amorosos, e aí eu comecei, eu escrevia muito esses textos, e depois eu reuni também, que foi o livro Confissões de Afrodite, que foi lançado em 2019, e em 2018, que foi o Canto da Borboleta, também teve colheitas, porque eu tinha participado de um concurso da editora Darda, com um livro que se chama, na verdade, Saudade e Poesia. E eu escrevi, mandei meus poemas, e eu fiquei em primeiro lugar. E o prêmio era uma publicação de um livro. Mas só podia ser 30 poemas. Então eu reuni, o livro ficou pequeno, ficou curtinho assim, 30 poemas, mas é um livro também que é muito, muito querido meu, né? Porque eu estava começando a colher esses frutos, né? Por isso que o nome Colheitas. E aí em 2019 veio
Confissões de Afrodite, que são esses poemas eróticos, que teve uma crítica boa, é um crítico do Rio Grande do Sul, que se chama Marcelo Frota. Ele escreveu uma resenha que eu fiquei, quando eu li, falei, eu não imagino que eu seja tudo isso, que esteja tudo ali. Então ele me comparou com Jorge Amado, e com outros autores que escrevem, né, nessa vertente erótica, e eu fiquei, puxa, meus textos têm tudo isso, a gente fica muito feliz. E em 2020, eu tinha um outro projeto, que é o que eu vou agora, né, que vai sair este ano, que seria um projeto com poemas curtos, que seriam haikais, aldravias e poetrix, que eu conheci depois, né, ele vai sair este ano, está já encaminhado. Eu tinha esse projeto, mas aí eu falei assim, poxa, eu sou uma pessoa que nasci numa cidade litorânea, que vivo sempre, né, à beira-mar, que estou sempre em contato com o mar, e por que eu não faço um livro dedicado às águas? E eu tinha participado também de um concurso que era sobre os elementos, né, os 4 elementos, cada um escreveria sobre um elemento. E eu escrevi sobre as águas. E esse poema foi aprovado, integra a coletânea, que é uma coletânea em homenagem ao jubileu da professora Antônia Herrera, que é uma professora da UFBA, né, professora de literatura, e eu participei e meu poema foi selecionado, que é o Canto de Abás, que eu falo que eu sou das águas doces, salgadas. É um poema que eu gosto muito. E aí eu falei, eu tinha outros poemas que eu falava das águas. Aí eu fui reunindo, fui escrevendo outros, e aí fiz o livro Velas ao Vento, que é o que saiu no ano passado, 2020, que eu fiz o lançamento numa live. Este aí, este, eu fiz o lançamento numa live, porque a gente já estava na pandemia, não poderia mais, né, reuniões presenciais, eu fiz através de uma live, e eu divulgo esse livro, tenho divulgado, é um livro que eu gosto muito, porque essa relação, que é muito, muito eu lírico feminino, né, essa relação da mulher com as águas, essa força que as águas nos trazem, o que é que elas representam para nós, e aí eu gostei muito do resultado, porque ele tem umas ilustrações. Eu dividi em 3 partes o livro. Primeiro, Epifania das Águas, depois Marinhas, depois Confluências, com ilustrações de um amigo que é professor também da universidade, que é o Antônio Wilson Silva de Souza. Ele fez as ilustrações de cada parte dessa. E eu trago também, sempre cada parte vem com epígrafe. Eu resgato, por exemplo, Dorival Caymmi, Jorge Amado, autores como Jerônimo, que é um compositor baiano, que ele vai falar das águas, que ele traz assim, nessa cidade todo mundo é Doxum, que é um orixá das águas. E aí eu fui fazendo, o livro ficou, no meu entendimento, ele está muito bonito, eu gosto muito, o acabamento todo, e o resultado final ficou, mas a gente teve esse problema com a pandemia, que a gente não pôde ter assim, lançamento presencial para as pessoas, porque eu acho que nós ainda estamos muito presos ao presencial realmente, né? De pegar o livro, de ter o livro em mãos, mesmo eu disponibilizando para venda na lojinha virtual, mas ainda tem aquele glamour do lançamento, que as pessoas vão, que o livro autografado, que a gente, né, conversa com o autor. Isso a gente, por enquanto, está suspenso por conta do que a gente tem vivido com a pandemia. E, por outro lado, também, eu fui me dedicando a escrever textos para o público infanto-juvenil. Comecei também participando de coletâneas, que a primeira coletânea foi Meus Poeminhas Infantis. Esse é o livro de 2020, né, Bordado de Sonhos, mas eu publiquei o primeiro em 2019, que foi Ciranda Cirandinha, Vamos Brincar com Poesia, que são 13 poemas para o público infanto-juvenil. E aí eu fui, mas antes do Ciranda Cirandinha, eu participei de algumas coletâneas. E a primeira foi essa, meus poeminhas infantis. E aí me despertou esse gosto também para escrever. Então eu fico transitando entre um texto mais apimentado, um texto erótico, um texto mais para criança, para pré-adolescente, e essa questão mais intimista também, como eu trago no Canto da Borboleta. E tenho também escrito textos em prosa,
né? Eu tenho me aventurado na prosa, não é ainda aquilo que eu escreva mais, eu escrevo mais poemas, né? A poesia que me toma mais, mas eu tenho me dedicado um pouco à prosa e participado de coletâneas, mandando alguns, né, mini contos, e também organizei agora, vai sair o meu primeiro livro de contos, né, que se chama A Eternidade das Águas, porque a partir de um conto que eu escrevi com esse título, e também seguindo o conselho de um amigo que fez o texto da orelha do livro Velas ao Vento, ele disse, Rita, você tem que continuar com essa temática, porque você lidou muito bem com ela. Eu falei assim, olha, eu vou escrever agora em prosa. E aí tem, né, não vou dar muito spoiler aqui, porque daqui a pouco eu estou só esperando o prefaciador me entregar o prefácio para encaminhar para a editora. Ele também vai ser ilustrado, né, cada conto vem com ilustração, e é nessa temática muito assim, daqui da Bahia, do meu lugar, né, do litoral, do recôncavo onde eu vivo, né, e eu trago um pouco isso nesses contos, um pouco de misticismo, de encantamento, essa coisa toda que a gente tem, essa relação mística, né, com o mar, e com o mar, o que o mar nos traz, o que a gente leva para o mar também. Então, aguardem um pouquinho que daqui a pouco esse livro vai para a editora e a gente vai. E um outro projeto que eu também estou esperando só o prefácio, que eu vou participar também da coleção Dispersos, que a Infinita também está promovendo. Então, eu fui catando, foi isso que eu fui descobrindo, quantas coletâneas eu já tinha participado, porque eu fui fazendo a reunião desses poemas para este livro, que a proposta é essa, por isso que se chama Disperso, a gente ir pegando tudo e reunindo, e agora vou esperar só o texto do prefácio para encaminhar para a Infinita. E participando também, eu recebi essa honra de ser embaixadora no Brasil do projeto Solidário Ser Mulher, que é um projeto que trabalha com a questão do câncer de mama. Eu também, há uns anos, eu já fiz trabalhos voluntários também com mulheres com câncer de mama, e tenho, assim, amigas que passam por esse problema, e isso é muito comum, né, não só no Brasil, como em Portugal e em outros países, essa questão do câncer de mama, que em Portugal chama cancro. Então, estou me engajando nesse projeto, estudando como vai ser essa minha participação, o que é que eu vou fazer, mas estou muito feliz porque é algo que a gente pode estar mudando as pessoas, seja com o nosso, como a Lídia, que é a coordenadora, ela coloca, né, através da arte, da poesia, da música, mudar esse quadro de pessoas que estão cometidas com essa enfermidade. E também participando de academias. Eu já participava de uma academia que chama Academia Virtual de Arte Literária, que é no Facebook. Eu ingressei depois na Academia de Ciências, Letras e Artes do Brasil, que é a Silbras. E este ano eu vi a chamada para participar, para integrar a Academia Internacional de Mulheres das Letras. Achei super interessante, mandei minha inscrição, fui aceita. E essa academia tem crescido, porque as inscrições para as acadêmicas imortais vitalícias, essas inscrições ainda continuam abertas. Quem tiver interesse, aliás, elas se encerraram agora no dia 15, que as inscrições se encerraram no dia 15, mas cresceu bastante, é muito importante isso, essa nossa atuação feminina nesse mundo, que ainda é um mundo muito masculino, né? O mundo das letras ainda é muito masculino, mas a gente tem vencido essas barreiras, e aí estamos participando. E também no ano passado eu tive a oportunidade de participar do Encontro Mundial de Literatura Brasileira, produzido
promovido pela Fox Brasil, em New York. E depois desse evento, eles abriram as chamadas também para ingresso na Academia Internacional de Literatura Brasileira, que é a ILB. Eu mandei minha inscrição, foi aceita, hoje eu ocupo a cadeira 34, né? E é uma academia também que está crescendo muito, é um movimento muito importante de brasileiros que vivem fora do Brasil, né? Então, a Fox Brasil ela está em vários países e promove eventos, e um desses eventos é o Encontro Mundial de Literatura Brasileira, que vai acontecer também este ano, em setembro, né? E continuo participando das coletâneas aí abertas. Tem uma coletânea que eu mandei meu texto, que vai ser lançada no Salão, né, do Livro de Genebra, que é a Mulherio das Letras na Lua. E isso é importante, né? Eu acho que a minha trajetória é essa. E a gente fica feliz porque eu não imaginava que seria isso tudo, né? Mas eu também me engajo bastante, né? Eu vou, assim, eu sempre digo, eu não tenho, os desafios para mim são importantes, porque eu vou participando e vou me aprimorando e vou conhecendo pessoas, e essa rede vai crescendo e a gente vai se irmanando, né? Esse movimento é muito importante. Eu te agradeço, que você é muito generosa e muito disponível também, e assim, só tenho que agradecer, Rita, por toda a tua atuação. O seu livro, quando chegou a mim, o que eu matei de saudade, né, do mar, desses ares baianos de Salvador, que eu sou apaixonada, apesar de ter nascido em Recife, mas eu amo muito a Bahia. O seu livro também infantil, assim, é incrível como você consegue passar por todas as vertentes literárias, de diversas formas de escrita, e com muita perfeição, com muito sentimento, com muita exatidão poética, né? Então, os parabéns também por tudo isso que você tem feito, a nossa gratidão por você estar sempre apoiando as nossas iniciativas. Você estava falando da iniciativa da Lídia, né, que eu também faço parte, do Ser Mulher. É um projeto onde ela une autores que escrevem poemas, artistas plásticos, que ela também é artista plástica, tem uma coletânea anual, onde a gente, depois toda a renda é revertido para os hospitais que fazem tratamento de câncer aqui em Portugal, é o IPO, em Lisboa, no Porto, em Coimbra. Ela começou no Porto, só que conseguiu ganhar uma projeção, e as coisas estão ganhando força, que está cada vez unindo mais pessoas. Então, agora as doações já conseguem também atingir o de Coimbra, né? Vamos juntar mais forças e mais pessoas para que a gente consiga atender aos 3 hospitais que fazem esse tipo de tratamento. E é importante também a gente que está por trás, né, escrevendo, mostrar que no momento mais difícil onde todos nós passamos, a arte salva, pelo menos a nossa Isso, cabeça, né? exatamente, Então, incentivar exatamente. as pessoas a escreverem, a pintarem, a cantarem, isso sempre ajuda muito no tratamento, principalmente desse tipo de doença. E até na pandemia também, eu queria que você falasse um pouquinho desse momento tão difícil aí no Brasil, que é inevitável, por mais que a gente, né, não queira falar do assunto, mas eu acho que até para o momento literário é muito importante também. Faz parte da história, um momento muito atípico, e esse movimento de mulheres atuantes em diversas frentes também é uma forma da gente ficar para a história. Daqui a alguns anos, quando a gente olhar para trás, a pandemia ter passado, e a gente perceber esse processo criativo, esse processo de união de forças, né, na voz das Exato. mulheres em tantas vertentes, que agora a gente conseguiu unir mais, porque desacelerou, muita gente está mais em casa, então as lives, os eventos virtuais estão tomando uma dimensão muito maior, que a gente está atingindo mesmo o mundo inteiro, praticamente. A gente tem Isso, pessoas que nos exatamente. acompanham no Japão, nos Estados Unidos, na Europa toda, em todos os lugares do Brasil. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso também para a gente, e mais alguma coisa que você quiser para encerrar. Foi exatamente isso, Adriana. Quando eu me vi, né, eu que sou uma pessoa que tenho que viajar para trabalhar, né, porque eu não trabalho na mesma cidade que eu moro. E sempre participando dos eventos, viajava para participar dos eventos. E vi que isso tudo
estaria suspenso, a gente pensava que seria uma quarentena mesmo, 40 dias, né? E esses 40 dias foram sendo prolongados, e a gente já tem mais de 365 dias nisso. Então, eu comecei a resgatar realmente outras coisas, fazendo outras coisas, além de escrever, porque eu me vi em casa, eu digo, não posso viajar, não posso, o trabalho não vai ser... Primeiro a gente ficou sem saber como seria, depois que foi se ajustando para ser remoto, com as aulas remotas, mas a princípio a gente ficou assim, todo mundo perdido, sem saber como seria. Por exemplo, as defesas de mestrado, por exemplo, elas já aconteciam algumas assim, virtualmente, remotas, a gente manteve isso, mas as aulas mesmo a gente não sabia, porque como é a realidade desses alunos, né? Se eles poderiam participar dessas aulas, se eles teriam equipamentos suficientes, onde é que eles vivem, se tem um sinal de internet. Então, isso ficou muito em suspenso depois que se voltou. Eu me vi e comecei, o bordado de sonhos foi assim, eu em casa, eu falei assim, eu vou fazer o quê? Vou escrever. Aí comecei a escrever, falei, vou produzir outro livro. E, além do bordado de sonhos, o ano passado eu publiquei com uma amiga de São Paulo, que é a Aldirene Máximo, publicamos Sonhos de Criança, também são poemas, são 10 poemas meus, 10 poemas dela. Publiquei a Grimalda, a Lagartixa Empoderada, que é trilingue, está em português, inglês e espanhol. E também com minha irmã, Márcia Queiroz, nós fizemos As Artes de Vavalô, que é a história do meu sobrinho, que é o filho dela, né? Quando ele era criança, as traquinagens que ele fazia, nós transformamos isso em livro e saiu também em 2020. E, além disso, voltei a fazer, né, me dedicar à culinária, a fazer determinados pratos, que eu com a minha vida agitada de viagem, de tudo, eu não fazia. Então, eu comecei em casa, o que é que eu vou fazer? Aí eu começava a inventar pratos. Também resgatei uma tela de tapeçaria que eu tinha anos guardada, e só tinha alguns pontinhos que eu tinha feito. Eu resgatei essa tela e comecei a fazer, e terminei essa tela, já está emoldurada, né? Fui me fazendo, eu não sei costurar, mas assim, eu comecei a fazer coisas manualmente. Aí eu fiz uma máscara que eu coloquei assim, seja poesia, e foi uma máscara toda artesanal, porque eu fiz manualmente. E aí gostaram. Aí uma ex-aluna me pediu, professora, eu nunca pedi nada, a senhora me faça uma máscara para mim. Aí eu fiz, eu falei, olha, é artesanal, isso aqui é para a gente só usar para fazer foto, não é para a gente usar na rua, porque ela é artesanal, eu tô toda à mão, toda costurada à mão. Não, eu quero assim mesmo. Aí fiz essa máscara para ela. E eu sei fazer crochê, resgatei também, comecei a fazer crochê, voltei a fazer crochê. Então foi assim, isso é uma maneira também de não ficar deprimida, de não ficar muito ansiosa por causa dessa situação, né, do isolamento social, de não encontrar os amigos. E também os amigos, a gente fazia também encontros virtuais, né? Fizemos então os amigos da época de ensino médio, né, da adolescência, que a gente tinha encontros regulares, e aí não podia mais ter esses encontros, né, presencialmente. A gente começou a fazer também esses encontros virtuais, que era a forma da gente matar a saudade de falar besteira, de conversar e sorrir um pouco, rir das besteiras da gente. Mas foi assim que eu fui conseguindo vencer, estou vencendo até agora, e escrevendo. Acho que escrever, eu tive a oportunidade agora em janeiro de ficar na praia, né? Ficar um mês na praia, porque temos uma casa na praia, é uma praia que não é muito movimentada, que é na ilha de Taparica, e a gente conseguiu ficar lá um mês tranquilamente. A gente ia à praia, eu com minha família, né? Meus pais, irmãos, sobrinhos, e conseguimos ficar porque é uma praia que não tem uma frequência grande, né, para não ter aglomeração. Então conseguimos ficar. Em janeiro também estavam as praias liberadas, mas mesmo assim a gente ficou porque lá é um lugar mais tranquilo, que não tem essas que só assim nos feriados que aconteceu assim um pouquinho a mais, mas a gente aí já se resguardava e não ia. Então na virada do ano, por exemplo, teve mais um pouquinho de movimento, mais pessoas, mas a gente aí ficava
resguardado, e depois terminou o feriado, pronto, a praia ficava tranquila, a gente ia para a praia, às vezes era só a gente da praia, e isso foi também uma higiene mental, né, para justamente voltar e continuar, porque a gente teve agora também um outro lockdown de 30 dias, realmente tudo fechado, tudo com toque de recolher a partir das 18 horas, porque tivemos muitos casos, aumento de muitos casos com essa segunda onda, então o governo precisou fazer isso, mas é dessa forma, acho que escrevendo e fazendo outras coisas, buscando, lendo muito, participando né, assistindo as lives, participando dos eventos virtuais, e a gente vai conseguindo vencer isso tudo, mas esperando, né, a esperança é essa de que a gente possa estar vacinado, que a gente possa, em breve, esses encontros presenciais, porque nada substitui o encontro presencial, o abraço, o aperto de mão, né, aquela coisa assim de falar olho no olho. Então, isso a gente vai vencer, né? E a gente vai voltar a ter isso, mas precisa ter com cautela, a gente não pode fazer assim, sem a segurança devida. Então, foi assim, Adriana, que eu fui vencendo esse momento todo, né? Mas todos nós estamos nos recriando, né? Aprendendo a nos agarrarmos nas letras, nas palavras, na poesia, nesses encontros, para que a gente possa realmente manter um pouquinho da nossa sanidade, porque não é fácil. Isso, Nós que gostamos de encontrar as pessoas, de conversar, de isso. abraçar, de ler poesia, é muito restritivo mesmo, não é fácil. Eu estou um ano, né? Mesmo confinado aqui em Portugal, até para a gente mudar de conselho, a gente não pode, então não é fácil. A gente realmente tão acostumada, né, esses tempos de encontros poéticos, de saraus, enfim. Mas a gente vai resistindo, o ser humano ele se Isso. adapta, ele é bem resiliente, e é isso que você falou, isso que você falou, Rita, eu acredito totalmente que a arte salva. Os nossos momentos mais depressivos, mais difíceis, se a gente não se agarrar ao que a gente ama, né? Buscar formas de manter a mente ativa, fica mais leve, fica mais fácil a gente passar por tudo isso. E Com você tem esse certeza. privilégio desse marzão quentinho aí, porque aqui a água é muito gelada. E por a Eu gente pensei que essa água é gelada, porque eu é estive, muito, né, muito gelada. no meu doutorado, eu fiz um estágio, né, um estágio que a gente chama estágio sanduíche, que a gente recebe uma bolsa e pode ir. Eu fui para Portugal porque o documento que eu estudava é um documento português, que foi produzido no Mosteiro de Alcobaça, e eu pude ficar 4 meses aí em Lisboa, fazendo pesquisa na Biblioteca Nacional, lá na Universidade Nova de Lisboa, e aí foi muito bom. Aí, é claro que eu tive a oportunidade de ir na praia, mas aquele vento também, o vento, eu lembro que eu Isso. fui com minhas amigas e a gente não conseguiu tirar a roupa, porque era um vento, e já estava no verão, já era verão, Sim, mas sim. aquele vento e a água muito fria, né? A água muito fria também não me banhei, não, só molhei os pés, assim, senti o frio, falei, não, porque quando a gente está acostumada com as águas daqui, realmente a gente não consegue Pois é. se banhar. É isso que dá um pouquinho de saudade, sim. Mas eu estou aqui com Velas ao Vento, está aqui em Portugal com a gente, quando a gente puder divulgar mais, levar também para outras bibliotecas. Quando você estiver aqui, vamos torcer para que pelo menos em 2022 a gente já esteja mais tranquilo, para que a gente possa voltar aos nossos eventos presenciais, fazer o terceiro encontro, o quarto encontro do Mulherio das Letras presencial, né, que esse ano vai ser novamente virtual. Vamos fazer agora o próximo Conexões Atlânticas, que você vai estar na mesa também coordenando, te agradeço. E é onde eu puder te levar também na Feira do Livro de Geneve, com Dispersa, se estiver pronto até lá, se não, você está junto com a gente no Mulherio na Lua, então onde a gente puder estar junto nessa rede, né, de mulheres que escrevem, que se divulgam, é muito importante essa nossa força para esse momento e todos os outros. Então, em nome da Ser Mulher Arte, em nome da Cris, no meu nome, da Infinita, só tenho que agradecer essa tua disponibilidade, esse momento que você passou aqui com a gente, que dá muita saudade e a vontade de ficar muito mais tempo conversando, que você tem muita história para contar, tem muita coisa para falar.
mas a gente vai ter a oportunidade de ver você sempre, né? Lendo, Com fazendo certeza. leituras e Uhum. participando de outras lives e outros momentos também. Então, quem quiser acompanhar, a Rita também está no Instagram, está no Facebook, todas o Mulherio das Letras Portugal, o Mulherio das Letras, tem um movimento agora, que é o que ela falou da Academia, né, de Mulheres das Letras, Academia Internacional. Então, todas as atividades, vocês vão ver muito a Rita interagindo entre tudo isso. Então, só tem que agradecer esse momento. Uma boa tarde para todos, um bom dia, uma boa noite e até o próximo momento. Rita, se você quiser finalizar fazendo a leitura. Eu agradeço também, né, Adriana? Agradeço essa oportunidade de estar aqui com você, com quem está nos assistindo. Você quer que eu faça a leitura de um texto? Vamos fazer para encerrar, que aí eu já encerro aqui a minha participação. Um beijo, muito obrigada, querida. Um beijo. Eu vou buscar aqui ele, porque para encontrar este texto aqui, porque eu quero ler o Sou das Águas, que está no Velas ao Vento. Então, estou procurando ele aqui, porque eu acabei deixando o livro, não trouxe o livro para cá. Enquanto a Rita procura, aqui embaixo tem um link também da lojinha dela, onde vocês encontram todos os livros disponíveis da Rita. Ela está também, né, no Facebook, no Instagram, então é fácil achar as páginas da Rita, então dá para acompanhar os poemas, as participações também da Rita. Já achei aqui. Já achou? Já. É bom que ele é logo no início. Aqui, Canto de Abás. Sou das águas doces e salgadas, das águas que lavam as dores e refazem a alma. Sou das águas, do espelho que vira do avesso e capta as lembranças em alta voltagem. Sou das águas, labirintadas de incertezas que movem as máscaras no doce balanço das horas. Sou das águas, das labaredas que consomem os segredos e rasgam os silêncios da alvorada. Sou das águas, dos prazeres inscritos no horizonte, inebriante perfume do destino. Sou das águas, verde, azul, dourada, essência máter da caminhada. Sou das águas, das lágrimas que ficaram pela estrada, desencontro do rio e do mar. Sou das águas, do apagar das cinzas e recomeço da cavalgada. Mágica epifania das águas. Então, esse é o poema Canto de Abás, que está no livro Velas ao Vento.